vai começar a explicar essa parte aqui, Thaís. Maravilha, chegou a sua vez de empreender sem dor. Finalmente chegou o nosso evento e hoje você vai saber como empreender de um jeito emocionalmente sustentável. Por favor, passe o slide, Nestor. Nós somos Thaís e Nestor Sendra. Nós criamos a metodologia Empreenda Sem Dor e ensinamos mulheres a conquistar liberdade financeira, dominando em minutos a sua resposta emocional. Sim, nós descobrimos que é possível, primeiro, dominar em minutos a sua resposta emocional diante do estresse. E segundo, nós adaptamos isso à nossa forma de trabalhar como empreendedores. E isso nos tornou pessoas capazes de alcançar resultados sem travar. É possível acelerar sem travar, conquistar sua liberdade financeira, dominando suas emoções, e a gente vai te explicar como é que isso funciona. Nesse evento, você vai aprender algumas coisas importantes. O Nestor vai colocar aqui para vocês, no próximo slide. Se você quiser printar a tela para depois você, né, comparar com aquilo que você absorveu do evento de hoje, pode ser muito legal fazer isso. Você vai aprender como usar a ansiedade a seu favor para aumentar as suas chances de dar certo como empreendedora. Você vai ter clareza sobre o que realmente te impede de dar o próximo passo ou alcançar resultados profissionais melhores. E você vai ver de que maneira centenas de empreendedoras estão usando a tríade do negócio emocionalmente sustentável para acelerar sem travar. Eu acredito que você nunca ouviu falar sobre essa tríade do negócio emocionalmente sustentável, porque isso é exclusivo do Empreenda Sem Dor. A tríade do negócio emocionalmente sustentável é exclusivo do Empreenda Sem Dor. Então, fique atento que você vai aprender sobre isso. Pode passar o próximo, por favor? Antes disso, eu quero contar um pouco da minha história para vocês. A maior parte de vocês já me conhece lá do Empreenda Sem Dor como mentora de negócios, mas eu aprendi a enxergar a possibilidade do empreendedorismo para mulheres com a minha mãe. A minha mãe é a primeira empreendedora que eu conheço. Nós, nessa foto, nesse dia, nós estávamos trabalhando juntas no meu primeiro empreendimento com o Nestor, quando a gente trabalhava com os produtos naturais e chá. Nesse dia, ela foi me dar uma mãozinha com a produção, por isso que a gente está aí com as cabeças cobertas. E você, hein? Quem foi o teu primeiro modelo de mulher empreendedora? Tem alguma outra empreendedora na sua família? Coloca aqui no chat para a gente saber. No meu caso, a primeira empreendedora que eu conheci foi a minha mãe. Tinha alguma empreendedora na sua família também, Nestor? Tinha. Minha mãe era extremamente empreendedora e meu pai também, sempre, né? E algo interessante é que a gente vai liberar para vocês que estão aqui a oportunidade de compartilhar seu Instagram aqui no chat, porque vá que aqui no grupo tem alguma cliente que pode ser sua, alguma pessoa que pode criar aquela conexão com você, alguma parceria. Então, super indico, além de colocar qual é a sua fonte de inspiração para empreender, para trabalhar, coloca também seu Instagram, porque vai que alguma pessoa se interessa pelo seu serviço, seu produto, aproveita, né, Thaís? É mesmo. Por favor, vamos colocar o slide novamente. Vou mostrar para vocês qual era o empreendimento da minha mãe. Pode ser que alguma de vocês já trabalhou com esse empreendimento também, ou já viu alguém da sua família trabalhando. Olha só, minha mãe era responsável pela minha moda infanto-juvenil. Ela fazia os vestidos que eu usava quando eu era criança e também as roupas que eu usei durante a minha adolescência. Além de fazer roupa para mim e para ela, ela também fazia concertos e roupas sob medida. Mas teve um prazo de duração empreender da minha mãe, né? Ela deixou de fazer isso quando já não foi mais necessário que ela complementasse a renda familiar com o dinheiro que ela ganhava aí do empreendimento. Mas minha mãe tinha muito talento, ó, tudo criação dela, sabia bem combinar ali as cores. Eu vi a minha mãe fazendo isso, mas eu não assumi que poderia ser para mim. O Nestor vai colocar um outro slide que vai fazer a gente pensar.
Olha só, quando a gente fala de empreender, quando a gente fala de tomar decisões, a direção importa mais do que a velocidade. As decisões que nós tomamos em relação a trabalho podem mudar a nossa vida, podem mudar o rumo da nossa vida. Dependendo da escolha que você toma sobre o trabalho, você pode ficar disponível ou não para as coisas que mais importam para você na sua vida pessoal. Então é por isso que, principalmente sobre trabalho, a direção importa mais que a velocidade. A gente trouxe aqui esse exemplo das pessoas montando elefantes, porque imagina quanto trabalho dá treinar um elefante para que seja um animal de carga. Um elefante que é enorme, né? E em si não é um animal doméstico, é um animal selvagem. O nosso inconsciente também não é simples de ser treinado para tomar boas decisões, mas é possível. E o começo do treinamento da sua consciência, do seu inconsciente também, né, do seu íntimo, do seu coração, o começo desse treinamento é pela direção. Isso importa mais do que a velocidade. Isso mesmo. E vão colocando aqui o que vocês acham sobre esse exemplo que a Thais colocou, se você se identifica, se você está percebendo isso, porque no próximo slide eu vou trazer 3 motivos pelo qual a gente trabalha. Quais são os motivos pelo qual a gente trabalha? Será para gerar renda, flexibilidade de horário, reconhecimento pessoal? O que está te motivando a começar a empreender? Sim, tira um print dessa parte, se você quiser, e você pode interagir. Eu gostaria demais saber qual é a sua motivação para empreender, para trabalhar por conta própria, para você. Será que é mais importante o tempo, flexibilidade de horário, reconhecimento pessoal? Ou se não é nenhum desses três, o que te motiva a trabalhar por conta? Thaís, vai contando como que está o chat aí? Ah, tá todo mundo aqui animado, passando o seu Instagram. Que legal. E muitas têm referências de mulheres empreendedoras na família. E aqui já começaram as respostas sobre por que, o que motiva a empreender, né? Então já recebemos as respostas de que os três me motivam: flexibilidade de horário, gerar renda e ter mais tempo com a minha família. É importante ter em mente a direção. Isso mesmo. Tem pessoas que empreendem para passar mais tempo com um filho, com o marido. Tem pessoas que procuram aquela flexibilidade de horário, que gostariam de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, então procuram tempo, né? Tem outras pessoas que justamente mantêm, às vezes, algum emprego que já era da minha mãe, do meu pai, de outra pessoa. Então é bem interessante que pode ter vários motivos. Por isso que a Thaís vai te explicar o próximo slide. Thaís, Maravilha. Como dissemos, eu vi minha mãe fazer, mas como acontece na maioria das famílias brasileiras, eu fui incentivada a procurar um trabalho registrado, né, CLT, porque supostamente era mais seguro. Então, desde os 18 anos, eu trabalhei com atendimento ao cliente em multinacionais. Trabalhei em call center. Nessa foto você vê eu trabalhando num call center de cobrança de uma marca internacionalmente conhecida, que é a marca Honda. E aqui outra marca internacionalmente conhecida, que é a Google. Prestei serviços para os anunciantes de publicidade paga. Então, eu fazia o atendimento de agências que tinham dúvidas ali sobre como usar a ferramenta de propaganda da Google. E 8 anos, então, trabalhando ali para satisfazer os clientes, mas dentro de uma empresa de terceiros. Esse parecia ser o caminho mais seguro. Só que a vida da gente dá voltas, né? Eu fui incentivada, mesmo tendo ali uma mãe empreendedora que trabalhou para complementar a renda, mas eu jovem, caminho seguro, trabalhar para empresas, registro em carteira. E aí o Nestor vai passar o próximo slide para mostrar para vocês o que aconteceu na minha vida. aí chegou. Casei com um Eita, empreendedor nato. meu Deus! Olha O esse com Nestor cabelo aí. já olha só, ele tinha cabelo, eu tinha cabelo liso, né? Uma versão que vocês não conheceram. Parece muito bonito o seu marido, Thaís. Ele deve Gente, ser para quem não simpático. sabia, Nestor e eu somos casados, olha a prova, a prova. Isso Nestor mesmo. já trabalhava como empreendedor aqui na Argentina.
Conta um pouco do seu empreendimento aqui, Nestor. Isso, vou até voltar aqui na tela principal bem rapidinho, só para contar que eu trabalhava por conta própria, não era fácil, sim. A primeira conexão com o trabalho por conta própria foi meu pai, me incentivou a vender frutas na rua, né? Mexerica, mandioca, milho, eu vendia, né? Na rua. E para mim não era muito fácil, eu não gostava muito, né? Mas depois eu vi a facilidade, a capacidade de ter flexibilidade de horário, ter um dinheirinho também. Isso me incentivou a trabalhar por conta própria. Quando eu conheci essa moça bonita que está conversando aqui com a gente, essa linda mulher, eu falei para ela, vamos trabalhar por conta própria? O que aconteceu aí? A Thaís falou, será? Será que vai dar certo? E quantas de vocês também ficaram com esse, será que vai dar certo? Será que eu vou poder pagar meu aluguel? Será que vai sobrar dinheiro? Será que vai alcançar? Vai colocando aqui no chat se você já teve esse medo, porque a gente passou por esse medo, né, Thaís? É verdade, inclusive isso está lá no próximo slide. Agora a gente vai voltar Isso. para o slide para poder continuar conversando com vocês. Vocês E já viram qual foi a primeira lição? Nós queremos transmitir algumas lições aqui para vocês. Então, a primeira lição era: a direção é mais importante que a velocidade. E olha só, por que que é importante que a direção esteja bem clara? Porque dá medo. Enfrentar o novo dá medo. Eu tive muito medo no início, porque eu sempre trabalhei para satisfazer o cliente de uma empresa que administrava o relacionamento com aquele cliente, uma empresa que administrava aquele financeiro. Agora, eu tendo a minha própria empresa, não se tratava só de eu ter um produto na minha mão e começar a vender esse produto, era vender e administrar, controlar o meu tempo, controlar o relacionamento com os clientes. O desafio parecia grande demais para mim, mas Nestor tinha colocado para mim esse desafio, a minha vez de empreender tinha chegado e eu encarei esse desafio junto com ele. é isso mesmo. Agora o Nestor vai transmitir para vocês a segunda lição. Aqui, eu, se fosse você, já tirava um print dessa segunda lição aqui. Não existe liberdade onde há medo. Não podemos ser livres em nenhum sentido enquanto permanecemos reféns das nossas emoções negativas. E aqui a gente quer sempre refletir sobre isso, porque quando a gente acaba sendo negativo ou negativa, a gente acaba se travando, né? Seja na hora de empreender, seja na hora de começar. Então, vai colocando aqui no chat se faz sentido essa parte também, porque a gente fica travada quando a gente vem com pensamentos negativos. Será que eu vou dar conta? Eu vou poder? Será que vai ser fácil? Será que vai ser difícil? E a gente tem medo daquilo que é novo, né? Especialmente se nunca a gente experimentou. Por isso, se está sendo assim para você, ou se foi assim para você, compartilha aqui no chat que a Thaís vai te contar um ponto bem interessante nesse próximo slide que a gente vai passar aqui para você. Tira print dessa parte Verdade. primeiro, aproveita, tira print, que no próximo ponto a Thaís vai te contar um pouquinho do nosso passado. Pensar em desistir era uma coisa que eu pensava sempre, mesmo que a marca era minha, gente. Eu idealizei a marca, eu idealizei a linha de produtos, toda a propaganda saiu tudo da minha cabeça. É uma delícia ver as suas ideias se materializando. Inclusive, a gente registrou essa marca no INPI, para que ninguém tirasse essa marca da gente. A gente ainda tem a marca de produtos naturais e chás paradinhas cereais. Mas, se chegasse uma vaga de emprego lá no meu e-mail, o coração batia mais forte, porque eu pensava que, de repente, trabalhar registrado seria mais seguro, né? Nessa fase, nós nos apresentávamos em feiras e eventos dentro das maiores empresas do Brasil. E a gente, olha, a gente já trabalhou direitinho, hein? A gente investiu tanto no visual da nossa mesa, você pode ver que a nossa mesa tinha utensílios interessantes ali que deixavam, né, a apresentação de um jeito bonito, harmônico. Nós tínhamos um banner e nós tínhamos até o uniforme. Pensa se a gente não tinha carinha de franquia aí. A gente superou um medo que provavelmente vocês já tiveram, ou talvez ainda tenham, mas não sabe que o nome é esse. A gente tinha muito medo da rejeição. Como o meu produto era novo no mercado, ninguém conhecia paradinhas cereais. Como é que eu ia me apresentar na Claro?
Como é que eu ia me apresentar na IBM? Como é que eu ia me apresentar em empresas grandes de São Paulo, como, por exemplo, na Assembleia Legislativa, com um produto que ninguém conhecia? Eu tinha muito medo da rejeição, por isso que a gente investiu demais na nossa imagem. Só que a gente aprendeu um jeito emocionalmente sustentável, porque ficar investindo tanto assim, né, gastando tanto dinheiro ali em aparentar algo, não é o jeito emocionalmente sustentável. É importante a gente ter uma aparência harmônica, sim, o visual importa, mas a gente, ó, desembolsou muito nessa época, sendo que a gente poderia neutralizar o medo da rejeição de outra forma. O Nestor vai mostrar para vocês como que vocês podem neutralizar o medo da rejeição. Isso mesmo. Então, prepara o print que no próximo ponto aqui a gente vai justamente destacar esse ponto importante. Superamos o medo da rejeição quando passamos a enxergar necessidades e desejos ao invés de julgamento no olhar de outras pessoas. Não é verdade que a gente às vezes se compara? A gente compara às vezes nosso produto, nosso serviço com alguém que está lá na frente? E isso pode ser uma trava para a gente? Por isso que a gente colocou essa pergunta aqui. Será que você é vítima do medo da rejeição? Como a gente pode identificar isso? Eu, se fosse você, tirava print dessa parte aqui para lembrar, porque às vezes a pior inimiga do seu negócio pode ser suas emoções, tá certo? Às vezes a gente quer dar certo, mas a emoção vem no medo, vem no meio, vem o julgamento. Por isso que vem a terceira lição. Vai colocando aqui no chat também se você se identificou com essa parte, se você já parou para pensar. E a terceira lição é clara: a demora na tomada de decisão. Sim, às vezes a gente demora para se decidir. Quanto maior é aquela ruminância mental, né? Mais demorado é o tempo de ação. Então a gente demora mais quando a gente fica aí pensando, 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 e a gente nunca inicia. Isso é um dos principais indicadores de medo da rejeição. Vai colocando aqui no chat se você se identificou com essa parte, né? Se a gente fica aí pensando, será, 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 e a gente nunca inicia. Será que a gente está faltando força aí? Está faltando decisão? Faz quanto tempo que a gente está aí com esse será? Vai colocando aqui no chat para mim, vai compartilhando seu ponto de vista e vai tirando foto desse slide, porque a gente já vai passar para o próximo slide, sim? Olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui. Aprendemos nessa época que o feito é melhor do que o perfeito. Aqui a gente estava numa empresa, né, expondo. A gente expunha para os funcionários de uma empresa, mas olha só, a mesa como era. Viu quando você vai na rua e o pessoal coloca aquelas mesinhas para trabalhar na rua? Praticamente a gente tinha todo o estilo de aquelas pessoas que trabalham na rua, né? E a gente poderia vender um valor menor, poderia vender um valor inferior a nossos produtos, nossos serviços, mas não é verdade que a gente estava iniciando com aquilo que a gente tinha? Você lembra dessa época, Thaís? É verdade, mas talvez vocês possam notar algo diferente, ó. Por favor, tire um pouquinho o slide. Eu quero destacar dois pontos aqui para eles. No primeiro slide que vocês viram a gente trabalhando com os produtos naturais e chás, vocês perceberam que nós tínhamos uniforme, a gente estava lá ostentando banner, a gente estava cheio, né, de utensílios de madeira, madeira mesmo que a gente comprou, e a gente estava morrendo de medo da rejeição. A gente parecia estar super à vontade. Eu olhava aquela primeira foto, parecia que a gente estava super à vontade, parecia até que a gente era franqueado de uma empresa que já existia, não era um negócio que tinha saído da minha cabeça. A imagem importa? Importa, mas a imagem, se não acompanha o seu emocional, o seu psicológico, né? O psicológico, o emocional, se isso não acompanha a sua imagem, não adianta. Naquele evento que a gente estava bonitão, a gente vendeu muito pouco. Se a gente voltou com R$ 100 para casa, foi muito. Era bem pouco. É. Agora, nesse último evento que o Nestor mostrou aí, o Nestor vai pôr na tela de novo a foto para vocês verem a diferença. Não tinha uniforme, não tinha uniforme, estavam bem expostos os produtos? Estavam, mas
Como dissemos, a mesa era uma mesa simples, a toalha era de TNT, É, mas olha a confiança das pessoas. Para nós, a gente estava ali, ó, top da galáxia, isso né? Porque mesmo, a gente aprendeu que era a confiança interna que fazia a diferença. isso Era o mesmo, nosso carisma que envolvia as pessoas. E nesse lugar, a gente chegou a ter lucro de acima de 200%. isso mesmo. Nesse lugar aqui, a gente não pagava para expor, era dentro de uma empresa, de um call center grande que faz o atendimento, por exemplo, para os produtos da Apple, um call center que se chama Mutante, lá de São Paulo. E a gente empreendia dentro dessas empresas nos eventos que o RH organizava para os funcionários. Então, aqui nesse lugar, a gente não pagava nada para estar, a gente tinha um lucro de acima de 200%. Por quê? Porque aqui nós já estávamos confiantes. Nós tínhamos a certeza de que o que nós estávamos fazendo realmente beneficiaria aqueles colaboradores. Que quem consumisse os nossos produtos naturais ia ter ganho de performance, iam conseguir bater suas metas. Então a gente estava aqui, ó, na confiança, vestido do sorriso, porque a Isso gente mesmo. começou a perceber as necessidades e os desejos das pessoas, ao invés de focar o quê? No olhar de avaliação. A gente deixou de ficar ruminando, ai, pode dar certo, ai, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. A gente começou a andar em movimento, feito melhor que o perfeito. Isso mesmo. Vão colocando aqui no chat se vocês entenderam a ideia do que a gente está tentando compartilhar com vocês. Vão, é, vão refletindo também sobre a situação de vocês atual, né? Que a gente fala, não, eu vou iniciar quando eu tenho todo redondinho, quando eu tenho todo perfeito. E faz quanto tempo que a gente está aí? Tentando iniciar e nunca fica perfeito, todo redondinho, do jeito que a gente queria, né? Então, o feito é melhor do que perfeito. Lembra dessa frase. O feito é melhor do que perfeito. Sim? Então, vamos ver como a gente está na postura aí de empreendedora. Vai colocando aqui no chat se faz sentido essa parte, se a gente vai se permitir iniciar, sim, com a cara e com a coragem, por mais que não está extremamente perfeito. Porque já a gente passa para a quarta lição. Olha só que legal, a gente já está na quarta lição. Eu, se fosse você, tirava a print desse próximo slide que a gente vai trazer aqui para você. Tentar dominar é, resultados gera ansiedade. Viu quando a gente quer controlar tudo e a gente não controla nada? Entende? Então, é, temos que começar a usar nossa ansiedade a nosso favor, sim? Porque todo mundo, todo empreendedor, toda empreendedora tem essa ansiedade, porque isso gera uma desconfiança, uma preocupação, e é normal sentir isso, é de ser humano. O problema é quando essa ansiedade controla a sua vida. O problema é quando essa ansiedade não é utilizada a nosso favor, tá? Por isso que a gente colocou essa expectativa do que pode acontecer no futuro pode comer seu fígado, pode comer sua cabeça, né? Porque a gente fica falando, será que vai dar certo? Vai ser bom? Então, vamos utilizar toda essa energia a nosso favor, permitindo que ela cumpra a função de alerta e não de mentor da sua mente, tá certo? Então, vai colocando aqui no chat se faz sentido essa parte, se você sente alguma ansiedade, e se você utiliza a sua ansiedade a seu favor. Porque às vezes a gente se deixa dominar por essa ansiedade. Sim? Vai colocando aqui no chat se você já parou para pensar nessa parte ou não. Se a gente se deixa influenciar pela ansiedade ou se a gente utiliza a força dessa ansiedade para colocar a mão na massa, né? É um ponto importante porque a gente não percebe, né, Thaís? Às vezes a gente não percebe. Por isso, por isso que a gente trouxe o próximo slide. Se você não tirou print, aproveita e tira print, porque a falta de controle, olha só o próximo slide. A falta de controle sobre a ansiedade vira medo de errar. O medo de errar exagerado gera uma confusão. Viu quando começa a ficar embaralhado e a gente não sabe por quê? E a gente arrumou o produto, arrumou o serviço, falou com o cliente e não vem aquele fechamento? Entende? Então, quando você quer, sente aquele medo excessivo, isso gera uma confusão, sim?
No começo, nos sentimos cada vez mais cansados, e isso provoca tensão, sim? No nosso relacionamento. Por que a gente colocou essa parte aqui? Porque se você não controla suas emoções, a gente vive ansiosa, isso suga a sua energia. E como você vai se lidar com seu marido? Como você vai lidar com seu filho? Como você vai lidar com seu cliente se você vive ansiosa e você não consegue controlar suas emoções? Muita gente acha que não se pode controlar as emoções, mas dá para utilizar essa ansiedade a nosso favor, do jeito que a gente está mostrando aqui. Já parou para pensar isso? Thaís, conta um pouquinho aí sua experiência com respeito à ansiedade. Ah, sempre é uma companheira, né? A ansiedade, porque ela vem para perguntar para a gente o que que a gente vai fazer depois. Todo mundo sente ansiedade, porque você quer ter uma expectativa do que vai acontecer no futuro. Será que você vai ser suficiente? Será que você vai ser capaz de lidar com os desafios? Ou até de suportar, né, a responsabilidade que vem com as conquistas? Então, vem essa pergunta: o que que você vai fazer depois? Hoje a gente ouve esse alerta e a gente dá uma resposta para esse alerta. Quanto mais rápido você dá uma resposta visualizando um caminho de solução, mais rápido você neutraliza esse alarme. Não alarme, senão o alarme vai ficar lá suando, suando, suando. E aí pode até quebrar esse alarme, né? Você fica Isso mesmo. ansioso sem razão. A gente não está falando aqui da ansiedade patológica, hein? A gente É, está falando aqui sobre aquele medo, aquele friozinho na barriga que dá, o medo do novo. Quando a gente traz a palavra ansiedade, não associem ao transtorno de ansiedade generalizado. Não é desse que a gente está falando, tá bom? isso mesmo. Nestor vai voltar a colocar aqui o slide. Eu estou colocando aqui no chat para vocês, se quiserem, né? A nossa primeira rede social foi a Paradinha Underline Cereais. Aí vocês vão ver o que a gente está comentando ali. Nós temos CNPJ já como MEI desde 2015, que esse foi o primeiro negócio. A gente saiu mesmo do CLT, ambos, e olha que a gente estava em expansão quando a gente Isso saiu. mesmo. Os dois tínhamos ganhado aumento, mas a gente teve uma razão para sair. Como o Nestor colocou, causava tensão no nosso relacionamento, o cansaço que a gente sentia físico. Daí o Nestor vai colocar aqui o próximo slide, vocês vão entender. Isso mesmo. Vamos compartilhando aqui com vocês. O Aí. lado negativo do trabalho eram as distâncias que percorríamos. O transporte das mercadorias era feito nesse carrinho que vocês veem aí, tipo uma mala verde. A gente levava isso e às vezes levava mochila, às vezes levava alguma sacola adicional, né, a esse carrinho. E não era fácil para a gente. Às vezes eu tinha um carrinho como esse, o Nestor tinha outro, e a gente pegava ônibus, metrô e trem para chegar até as empresas. E tudo, como era idealizado por nós, né? A gente não tinha uma empresa que distribuía os saquinhos daquele jeito, a gente comprava a granel e a gente fazia as embalagens. Então, toda a produção, a pesagem, as embalagens, a etiquetagem dessas embalagens, empilhar, guardar, levar até o local e chegar lá com um sorriso no rosto para atender cliente o dia inteiro. Isso Olha mesmo. só, já estou cansada só de pensar no trabalho que Ó, vocês tinham. a carinha da Thaís aqui. E às vezes de manhã até à noite, dependendo do Isso evento. mesmo. Isso mesmo. E Então, a não gente não era tinha carro, né, Thaís? A gente não tinha carro. exatamente. Fora que a prospecção de clientes não era uma prospecção de clientes fácil, era uma prospecção de clientes PJ. Eu tinha que falar com empresas. Não é a mesma coisa você falar com o cliente final que você falar com o responsável de um RH de uma empresa. Tinha toda uma preparação, tinha todo um funil para isso. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava em todas essas frentes, eu também tinha que pensar na minha estratégia de prospecção. E a gente ficava extremamente cansado. Isso mesmo. E algo interessante que eu vou só, bem rapidinho, só para não pular muito do assunto. Sempre, se você que está assistindo essa masterclass, você tem perfeição alta, você é uma pessoa responsável, você quer que seu cliente fique feliz, satisfeita, com certeza a gente vai ter um pouquinho de ansiedade no coração, né?
porque a gente quer fazer bem feito o negócio, a gente não quer fazer de qualquer jeito, né? Então, por isso que é extremamente normal se sentir ansioso. E a gente sofria muito com isso, porque era uma sobrecarga de trabalho. A gente tinha que montar, desmontar, levar, trazer, convencer o cliente. Às vezes não conseguíamos nem comer direito no meio-dia, porque a gente tinha que estar com uma postura, né, forte, como para compartilhar com as pessoas esse trabalho que a gente fornecia. Sim? Então, vai colocando aqui no chat se você já passou por isso ou está passando atualmente por isso. Sim? De trabalhar no esforço, porque a gente não percebe e a gente pode estar trabalhando no esforço. A gente pode gostar muito do serviço, pode gostar muito do trabalho, mas se a gente trabalha sem estratégia, sem plano, sem controlar a ansiedade, a gente vai trabalhando no esforço, né, Thais? Por isso que a gente já vai compartilhando aqui o próximo slide para eu, se fosse você, eu tirar print desse próximo slide que a Thais vai compartilhar com você. Olha só, vou se dá tempo para você tirar print desse próximo slide, Thais, você pode explicar para elas esse próximo slide? Essa é uma frase do Mike Tyson. Até receber o primeiro soco, todo mundo tem um plano. Quando nós começamos, nós tínhamos muita força de vontade, mas nós não tínhamos nenhuma preparação técnica. Então, há muitas pessoas colocaram aqui, no começo é difícil, no começo é sempre difícil. Infelizmente, nós acreditamos nisso, de que é normal passar por dificuldades no começo. Mas, na verdade, hoje nós temos informação, tanto paga, mentores de negócios que podem ajudar vocês até a nível personalizado, como é o nosso caso, do que a gente oferece. E você tem também muita informação gratuita que você pode considerar para ir realizando esse movimento de empreender com mais segurança, com mais técnica, com posicionamento mais de acordo com o que combina com você. Nós achávamos que tinha um plano, mas na verdade o nosso único plano era trabalhar. A gente só queria trabalhar, a gente só não queria voltar para o CLT. A gente não voltou para o CLT, mas a gente não tinha prazer no trabalho. Foi exigido da gente uma mudança. Quem exigiu isso da gente? Que foi, já perguntaram aqui no chat, né? Ai, vocês fizeram uma transição. Como foi essa transição? Deu medo? A gente fez a transição durante a pandemia. Durante a pandemia, nós precisamos mudar totalmente o modelo de negócios, porque, como vocês viram, a gente dependia da venda presencial. E isso pausou. A gente recebeu um atrás do outro e-mails cancelando as nossas participações nas feiras das empresas. Foi para a gente enlouquecer. É. E aí, o que, que a gente teve que procurar? Apoio técnico, direcionamento de mentores que nos ajudassem a migrar para o digital. E, principalmente, nós nunca precisamos tanto como nesse momento de suporte emocional. E aí foi nesse momento que nós descobrimos que a chave do sucesso para a gente continuar empreendendo, para a gente não quebrar durante a pandemia, era o controle das emoções. Aqui o Nestor vai colocar o próximo slide. Aí. Nossa virada de chave aconteceu quando aprendemos a dominar as emoções. Nós aprendemos que existem estratégias para potencializar emoções positivas que nos aproximam do que queremos de verdade e estratégias essas que minimizam o impacto das emoções negativas, que puxam a nossa performance lá para baixo ou limitam os nossos resultados. Essa foi a virada de chave que a gente teve. Porque não adiantaria nada a gente receber a capacitação técnica. Lembra do que a gente comentou lá do nosso início? A gente tinha tudo, o que as pessoas viam estava ok lá no início. O que não estava ok? A nossa autoestima como empreendedores. A gente perdeu muito dinheiro no princípio por não se sentir bons o suficiente, por medo da rejeição. Então a gente já sabia que o caminho era aprender a dominar as emoções. A gente precisava, além do conhecimento técnico do que a gente estava fazendo, né, de migrar de presencial para digital, a gente precisava de suporte emocional. E aí foi aí que a gente encontrou a escola onde a gente se formou como mentores de negócios e o meu trabalho começou a mudar totalmente. Pode colocar o próximo, Nestor, por favor?
A partir de 2020, eu identifiquei quais eram os medos que me levavam a procrastinar e eu comecei a visualizar um caminho leve. Adotei um novo posicionamento e repeti uma rotina inteligente de trabalho que agora se harmoniza com o meu jeito de funcionar e com os meus valores. Mas como é que eu descobri o meu jeito de funcionar? A maior parte de vocês já devem saber que o Nestor e eu somos formados como analistas comportamentais. Daí o Nestor vai explicar para vocês o próximo slide. Isso mesmo. Vou compartilhar aqui o próximo slide e olha só aqui o Nestor e a Thaís. Sim, a gente se tornou como analista comportamental, a gente é especialista nessa área, a gente consegue identificar seu perfil emocional, sim, se explicar, se mostrar e se treinar a você se acolher, a você lidar com suas emoções, tá? Nós aprofundamos em entender o comportamento humano, sim, começamos a mudar nosso estilo de vida, sim, e a gente começou a se autoliderar em sentido emocional também. Voltando ao coworking, né? Esse coworking onde a gente exponha, né, foi o mesmo lugar onde a gente fez nossa foto profissional, sim, como mentor de negócios. Então, olha só a evolução de trabalhar no esforço a trabalhar com liderança, né? Mas para isso a gente teve que cuidar primeiro da parte emocional, sim, a gente teve que procurar ajuda emocional porque a gente achava que dava conta, a gente achava que podia, a gente achava que sabia lidar com nossas emoções. Mas até a gente não destravar a parte emocional, a gente conseguiria dar conta? Isso tudo foi em 2021, sim, que a gente conseguiu justamente lidar com essa parte. Vai contando aqui no chat para mim se já aconteceu com você, que você é muito boa na área que você está, só que às vezes a gente não é reconhecida. A gente pode ser muito boa divulgando, falando, se comunicando, se expondo, mas não está vindo esse retorno. Faz 20 anos que eu trabalho com fotografia, faz 30 anos que eu trabalho com unha, faz 15 anos que eu trabalho como terapeuta e não está vindo esse reconhecimento, não está vindo esse ingresso financeiro. Eu tenho muita experiência, tenho muita bagagem. Cadê o retorno financeiro? Assim a gente estava. Mas se a gente não percebia que até a gente não acolher nossas emoções, se a gente não aprender a lidar com nossas emoções, a gente trabalhava no esforço. Vai colocando aqui no chat se você já percebeu que inconscientemente a gente pode estar trabalhando no esforço, não percebe. Você pode ser muito boa, mas se você não sabe lidar com suas emoções, com sua cobrança interna, vai ter retorno emocional, entende? Vai ter retorno financeiro também. Vou compartilhar aqui o slide, o próximo slide. Eu, se fosse você também, ficava atenta à evidência de vida que a gente vai compartilhar aqui com você hoje, tá? Olha só essa próxima foto que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Isso aqui é a escalada que a gente fez, a evolução que a gente teve, sim? Mas agora eu vou te mostrar o próximo slide. Olha só. Nosso trabalho remunerado acabou nos remunerando financeiramente, né? E também acabou conquistando, a gente acabou conquistando nossos sonhos, tá? Antes a gente sonhava com ter mais tempo para dedicar ao trabalho voluntário que a gente fazia e para dedicar a nossos sonhos, né? Hoje vivemos essa vida de sonhos, dominamos nossas emoções e deixamos de empreender com dor. A gente passa a empreender de forma leve. E dá para ver aqui essas fotinhos, né? Que a gente de verdade se permite empreender de forma leve. Sim, a gente tem evidência disso e a gente se conta. Quando você empreende de forma leve, você namora mais, paquera mais, sobra mais tempo para você se acolher, sobra mais tempo para você lidar com suas emoções, sobra tempo. A gente não vive na correria, a gente não vive sobrecarregada, a gente não vive matando 5, 6, 7 leão por dia. Pode ser que isso a gente aprendeu a viver assim, mas isso não é a vida de qualidade. Vai contando aqui no chat se você já parou para pensar como você está empreendendo. Será que a gente se força a trabalhar de forma esforçada? Será que só esse jeito de trabalhar é o jeito correto para minha pessoa? Será que não está sobrando nem tempo para fazer minha unha,
Será que não está sobrando nem tempo para passar tempo com meus filhos de qualidade? Essa era a vida que a gente tinha. Por isso, eu vou te mostrar o próximo slide. Tomara que você comece a refletir sobre como que está sendo sua vida, seu trabalho, e analisa um pouquinho se trabalhar no esforço está te dando algum retorno. Sim? Será que a gente está tendo um retorno se a gente trabalha no esforço? Olha só o próximo slide. A gente pensava, né? Que tal se a gente se unir para ensinar a outras mulheres a fazer a mesma coisa que a gente fazia? Parar de trabalhar no esforço, parar de trabalhar de forma cansativa, sim? E olha só o próximo slide que a gente trouxe aqui para você. Empreender sem dor não significa ganhar dinheiro fácil e nem querer dizer que você fica anestesiada lidando com aquela dor, ou tentando anestesiar aquela dor, sim? Da paciência, da dor, da disciplina. Significa que a tensão do empreendedorismo irá se desenvolver como pessoa, ao invés de se desanimar. Muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas acabam voltando a trabalhar na empresa porque não tem resultado positivo, tá? E a gente pode te ajudar porque todo mundo tem capacidade para empreender, todo mundo pode dar certo, sempre e quando a pessoa consiga lidar e negociar com suas emoções, tá? Você pode desenvolver resultados positivos. Você que está aqui, que trabalha por conta, ou que está desejando trabalhar por conta, ou que está procurando resultado positivo, você pode, sempre e quando você saiba lidar com suas emoções. Você saiba direcionar sua energia da forma correta. Vai contando aqui no chat se a gente tenta, às vezes, fazer tudo ao mesmo tempo, se a gente trabalha sobrecarregada, se a gente trabalha na correria, como a gente compartilhou com vocês. Será que é saudável isso? Será que a gente acaba sendo assertiva ou efetiva quando a gente trabalha assim? Qual é a evidência financeira que a gente tem para continuar trabalhando do jeito que a gente está trabalhando? Sim? Para pensar um pouquinho, porque a gente pode te ajudar a conquistar a liberdade financeira. Por isso que a gente compartilhou aqui, vai compartilhar o próximo slide aqui para você. Sim? A conquista da liberdade financeira deve vir para somar, sim? Para somar e preservar, né, o desfrute do que verdadeiramente importa. Então, a gente vai tentar trabalhar um pouco menos para aumentar esse amor e para desfrutar um pouco mais da vida. Antigamente, que a gente trabalhava de forma assim muito cansativa, ganhando pouco. E pode ser que a gente se acostumou a trabalhar demais e ganhar pouco. Sim? O trabalho é só uma parte da vida que pode servir para te enriquecer como pessoa. Faz sentido essa parte? Tira uma foto desse print aqui, faz um print aqui sobre essa parte, porque às vezes a gente trabalha demais, desfruta um pouquinho menos do amor e a qualidade de vida é baixa. Mas tem que ser ao contrário, né, Thaís? Tem que ser ao contrário. A gente tem que ser efetiva para trabalhar, que a qualidade de vida tem que ser lá em cima, sim? E a gente tem que trabalhar de forma eficiente, sim? A ideia é que a gente trabalhe menos e ganhe mais. Quanto vale a hora de trabalho que você faz? Vale pouco ou vale muito? Sim? Para pensar um pouquinho quanto tempo você dedica para trabalhar, para conquistar aquele cliente, para fazer aquele produto, aquele serviço dar certo. Vai contando aqui para mim se você já parou para tirar o cálculo, porque às vezes a gente está trabalhando muito e ganhando pouco. Entende? Então, tem pessoas que às vezes, eu conheço pessoas que têm 15, 20 anos trabalhando, se matando para trabalhar e ganha pouco. E é uma baita profissional, às vezes a pessoa já tem experiência, tem bagagem, tem capacidade, mas mesmo assim se força a trabalhar no esforço. Trabalhar no esforço não é saudável, não. Thaís, quer adicionar alguma coisa antes de passar o terceiro ponto aqui?
Eu quero adicionar para vocês que a maior parte já se deu conta de que hoje o que a moeda mais importante do mercado é a atenção das pessoas, é o tempo delas. Então, isso significa que você está sendo bombardeado o tempo inteiro com distrações. Se você não tem claro qual é a sua direção, se você não sabe dominar as suas emoções, você vai ficar perdida. Tudo vai parecer ser uma boa oportunidade, todo conhecimento parece que tem que ser adquirido. Você vai tentar fazer de tudo para dar certo. E na tentativa de dar certo, se você não tiver direção clara, se você não souber trabalhar com eficácia, e se você não for direcionado a ter um posicionamento ideal na frente do cliente certo, infelizmente você vai perder muito tempo. E tempo é o que a gente não tem hoje. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é o que a gente testou na nossa transição de produtos físicos para produtos digitais. A gente teve que fazer escolha, a gente teve que renunciar à nossa marca autoral, que está lá registrada. A gente renunciou para iniciar uma nova marca que também está sendo registrada, que é a Empreenda Sem Dor, aonde esse tipo de trabalho, esse novo modelo de negócio se ajusta a quem somos, tem a ver com os nossos valores. Nós realmente gostamos de transmitir esse conhecimento aqui para vocês. Mas até isso, até transmitir um conhecimento, ajudar pessoas, né, através de uma mentoria, por exemplo, tem que ter uma forma de trabalhar emocionalmente sustentável. E nós não tivemos medo nessa transição, como já perguntaram, vocês tiveram medo na transição? Não tivemos medo, por quê? Porque recebemos suporte emocional. Sem suporte emocional, fica realmente muito difícil. Não é só técnica, a gente precisa aprender a gostar daquilo que a gente faz e a gente precisa viver ciclos de realização. Então, estamos chegando no ponto O alto ponto desse forte evento. O aqui. Nestor vai colocar aqui, por favor, o slide na tela e eu vou mostrar para vocês o ciclo de realização que inspirou a tríade que eu mencionei lá no princípio. Lembra que eu falei da tríade do negócio emocionalmente sustentável? Esse é um ciclo de realização. Nós precisamos ser capazes, como empreendedoras, de rapidamente analisar para onde estamos indo. Nós precisamos estar presentes para comunicar corretamente, sem ruído. A nossa comunicação verbal e não verbal precisa estar alinhada para a gente conseguir atrair o cliente certo. E nós precisamos saber executar com eficácia, simplificar os processos, deixar eles tão simples a ponto de que não seja difícil voltar a iniciar esse ciclo fazendo análise dos resultados. E quando a gente olhar para os resultados, a gente precisa cumprir esse outro ciclo que está aqui embaixo. A gente precisa fazer o que tem que ser feito, isso todo mundo fala, né? Todo guru de empreendedorismo vai falar para vocês que vocês têm que ser fazedoras, que vocês são adultas, têm que fazer o que deve ser feito. Mas o que fazer importa. Mas lembra que a gente falou? A direção importa. O como fazer importa muito também. Então, precisa fazer, gostar de ter feito e aí, se você gostou de ter feito, você vai querer fazer de novo. Então, a tríade do empreendedorismo emocionalmente sustentável tem que incluir um fator que muita gente deixa passar, batido. O Nestor vai colocar o próximo, por favor. As pessoas deixam passar batido que o ambiente provoca pressão nas nossas emoções. Quando vem um guru de empreendedorismo e fala, você tem que ser adulto, adulto faz o que precisa. Essa pessoa provavelmente nem considera as emoções dela, quanto menos vai considerar as suas, né? Então, quando a gente inicia algo novo, as nossas emoções são pressionadas. A gente passa por um ciclo. Toda vez que você inicia algo novo, seja uma mudança de trabalho, seja uma mudança da forma de trabalho, que nem a gente mudou a forma de trabalho. A gente era presencial, passou a ser online. Depois a gente deixou de ser fornecedor para ser mentor. Foram mudanças. Durante essas mudanças, a gente passou por um ciclo, que esse ciclo não começa lá em cima, ele começa descendo. Primeiro a gente nega que está acontecendo alguma mudança, o nosso cérebro, né, tenta fazer a gente se manter dentro da zona de conforto.
Então, como que a gente se nega a fazer o que tem que ser feito? Parece que a gente fica perdido. A gente não sabe por onde começar. É a fase de negação. Muitas aqui se identificaram com isso. A gente começou a falar da nossa mudança, falou do perfeccionismo. Ah, eu me sinto assim, eu me travo. Eu acho que eu busco perfeição demais, por isso que eu me travo. Então, provavelmente você está nessa fase aqui, ó, da negação. Você está iniciando, está com tanto medo que está aqui o seu cérebro te sabotando, te querendo colocar numa zona de conforto. Quando a gente percebe que está na zona de conforto, a gente sente muita raiva. A gente sente raiva das coisas que não acontecem do jeito que a gente imaginou. A gente quer controlar tudo, não consegue controlar tudo, começa a se cobrar. A gente sente muita raiva. E essa raiva vem com aquela ansiedade que a gente falou lá. Depois a gente sente medo, porque aí a gente começa a ver que, poxa, nem estou conseguindo controlar aqui os meus sentimentos, vou muito administrar o negócio, né? Será que os clientes vão gostar do que eu estou fazendo? Será que, bom, estou tendo cliente agora, mas será que eu vou ter cliente sempre? Será que eu realmente vou conseguir um salário através desse empreendimento que eu estou fazendo? Começa o medo, as dúvidas. E aí, com as dúvidas, vem a barganha. É aquele, tá ruim, mas tá bom, a gente conseguiu um resultadinho. Aí a gente começa a querer proteger esse resultadinho para não perder, né? É tipo aquele, ó, melhor um pássaro na mão que dois voando. Mas de repente aquele pássaro da mão já morreu. Seria melhor a gente ir procurar mesmo os dois que estão voando. É aquele momento em que o negócio estanca. Você até começou bem, você superou ali aquelas primeiras fases mais difíceis, você foi com medo mesmo, e aí de repente o seu lucro estancou. Você não sabe por quê, mas você não consegue sair daquele limite, ou você não consegue lançar algo novo, ou de repente você tinha cliente, agora você não tem. Isso, de novo, faz parte do mecanismo de autossabotagem. Você não consegue enxergar possibilidades porque o medo do novo é muito grande. Só que sabe o que é legal? Se você receber o suporte emocional adequado, você sai dessa curva descendente e você passa para uma curva ascendente. Você começa a se questionar quais podem ser as possibilidades, você começa a visualizar soluções e você começa a agir, a entrar em movimento. E aí, com o movimento vem a prática, com a prática vem a repetição, com a repetição vem a excelência. E aí vem a confiança. Conta para mim, agora que eu expliquei essa curva, em que parte dessa curva você acredita que você está vivendo mais? Qual é a sensação que você mais sente? Ou em que momento você acredita que você está? Se quiser, pode responder no chat, por favor. Pode colocar aqui no chat, sim, porque a gente às vezes não percebe a dor que a gente está sentindo. A gente às vezes até acha, até acha que é normal, sim? Mas não é normal não, tá certo? Por quê? Porque a gente não tem o suporte, não tem alguém pegando na nossa mão para levar a gente, para ir junto, sim? Então é extremamente importante que a gente analise de novo. Vou compartilhar, você pode tirar foto dessa parte aqui, tá? É, analisa, será que eu estou nervosa? Será que eu estou com raiva? Será que eu estou com medo? Será que eu tô, tá ruim, mas tá bom? Sim, se você está sentindo alguma dessas dores, é extremamente normal. Por quê? Porque está faltando um apoio, está faltando um suporte, tá? Então, a gente tem que começar a crescer, tem que começar a evoluir, tá? Por quê? Olha só o próximo slide. Tira a foto também desse slide aqui, ó. A dor afasta, o prazer reforça. Isso que significa? Se você já está pensando, será que eu volto para a CLT? Será que de verdade vai dar certo o meu negócio? É porque você já está sentindo uma dor aí, entende? A gente meio que está querendo abrir mão. Eu já vou me afastar do meu negócio, eu já estou faz um ano, 2 anos, eu estou tentando, não está dando certo. E se eu voltar para fazer aquele trabalho que eu fazia lá no CLT? Olha só, isso já é uma evidência de que está tendo uma dor aí, que a gente não está tendo resultado, por mais que você seja extremamente boa, por mais que você tenha estudo, tenha curso, por mais que você se certificou, se não está dando um retorno, vai bater uma dor aí,
tá certo? E a gente tem que de verdade analisar. Por quê? Porque essa dor vai só aumentar se a gente não sabe tratar essa dor, tá certo? Seja você terapeuta, seja você empreendedora com serviço, com produto, sim. Pensa um pouquinho, qual a sensação que você está tendo agora? Se você está tendo uma sensação negativa ou positiva na hora de empreender. Se você está tendo retorno ou não. Porque a gente já vai para a quinta lição. Sim? A quinta lição. Vamos analisar a quinta lição, que eu vou compartilhar aqui com você? Tira print também desse ponto aqui. Qual a quinta lição? Tudo que você sente importa. Por isso, quem domina a emoção vence. Que tal começar hoje a empreender sem dor? Imagina só ter a chance de empreender sem dor, de empreender de forma leve, de forma suave. Seria gostoso demais, né, Thaís? O que o pessoal está colocando aqui no chat, Thaís? Compartilha comigo. Gente, eu falei para vocês, né, nos posts, quem esteve seguindo o nosso conteúdo na rede social, eu gerei expectativa sobre essa curva das emoções, porque realmente ela dá clareza sobre o momento em que a gente está. E muitas pessoas se identificaram aqui com as emoções negativas. É possível dominar essas emoções negativas em questões de minutos com a metodologia Empreenda Sem Dor. Assim que aparecem as perguntas, as dúvidas, você consegue, sabendo usar a metodologia do detox das crenças limitantes que a gente fala para você, você consegue neutralizar essas dúvidas com respostas que te deixam em paz, que te deixam tranquila, que fazem você crer que você vai ser capaz de lidar com aquele desafio. Só que isso é mágica? Não, é treino. A gente entrega ferramentas em atendimentos pessoais, não é em grupo, é um atendimento você e eu. Esse é um atendimento que nem Nestor nem eu tivemos. A gente teve que entrar em turmas, em grupos, né, de Compartilha. autoconhecimento, de autoajuda. A gente recebeu ferramentas que ninguém pegou na nossa mão para ensinar a gente a usar. A gente precisou fazer na base da tentativa e erro. Em questão de minutos, sim, porque o autoquestionamento tem muito poder. Coloca, por favor, a curva de novo, Nestor. Perfeito. Vou compartilhar aqui a curva com vocês, tá? Aí. A curva fica ascendente justamente quando começamos a fazer perguntas. E quando essas perguntas surgem da sua parte consciente, você consegue acalmar o inconsciente. Lembra daquela imagem do início, onde a gente mostrou os elefantes como animais de carga? Um elefante, gente, como um animal de carga. Isso exigiu um treinamento, não foi mágica, né? Levou vários dias de treinamento, de intimidade daquele elefante com aquela pessoa que estava montada no elefante. Então pense que o seu inconsciente, ele pode ser até indomável como aquele elefante. Pode ser que há muitos anos você não consegue dominar suas emoções. Não estamos falando de quem tem transtornos emocionais graves, crônicos, né? A gente está falando do estresse do dia a dia, do estresse da tomada de decisão, de encarar o medo do futuro. Então, pode ser que há muitos anos, na hora que bate o medo do futuro, você não sabe controlar as suas emoções. Mas a gente vai entregar, então, para você ferramentas, a gente vai ensinar você a usar essas ferramentas e a gente vai aplicar essa ferramenta durante as sessões, junto com você, e você já vai perceber a transformação que se inicia com a visualização de soluções e possibilidades e com o direcionamento para a ação. Inclusive, a gente tem aqui o comentário: olha, a Carol está na formação empreendedora, está no programa de aceleração individual também, e ela comentou: a ferramenta é maravilhosa, já estou testando e tem me ajudado muito em questões muito profundas. Isso mesmo. É assim E mesmo, é treino. Quanto mais você usa as ferramentas que nós entregamos durante o direcionamento pessoal e durante 60 dias de acompanhamento que a gente faz com você via WhatsApp, porque a terapia, né, não termina na sessão, você continua conversando com a gente via WhatsApp para gerar resultados para o seu negócio, transformando o seu jeito de se ver como empreendedora. A gente ainda tem mais coisa para contar para vocês. Se o Nestor tem algo mais para sim, acrescentar, eu ou já queria vamos para o acrescentar, próximo slide? eu queria acrescentar bem rapidinho.
que essa ferramenta não vai te ajudar só para empreender, vai te ajudar também para controlar suas emoções quando a gente tem que lidar com o marido, quando a gente tem que lidar com sogra, quando a gente tem que lidar